Uma das coisas que me chocou quando eu descobri que eu tinha pectus escavato, fui pesquisar mais a respeito disso, né, quando era criança. Quando eu descobri que muita gente também tinha isso, né, o pessoal falava que meu pai tinha. Apesar do meu pai também ter pectus escavato, eu morei com os meus pais até os 10 anos mais ou menos. E até os 10 eu não tinha essa visão de que eu tinha algo estranho. Apesar de parentes comentarem assim, Thiago tem o peito, parece igualzinho o pai dele, né? Você olha pra ele e você diz que ele tem. E uma das coisas que me surpreendeu foi as diferenças, né? Porque existem pectos mais leves e mais graves, severos. Às vezes dá até um pouco de alívio quando a gente vê uma pessoa que tem pectus extremamente severos, assim, né? Então tem gente que tem pectus cavatum que pode chegar a 6, 7 centímetros de profundidade, até mais do que isso. E fica muito complicado quando é assim. Eu recebi um comentário aqui no canal de uma pessoa falando que tem 5 centímetros de profundidade. Não sei se você está vendo esse vídeo agora. E a dúvida é se é perigoso, né? 5 centímetros de profundidade ser perigoso. 5 centímetros de profundidade do pectus a gente já considera grave. E aí tem o grave esteticamente falando, né? Esteticamente falando é grave. Agora quando a gente olha para o lado de saúde, 7 centímetros de profundidade é grave? Pode ser grave sim, pode trazer complicações. Porém, uma pessoa que tem um pectus escavatum mais moderado também pode ter, considerando o lado da saúde, sintomas que prejudiquem o dia a dia dela. Ela pode ter um pectus grave. Ela pode ter um pectus grave quando a gente considera o lado da saúde. Então, esteticamente pode não ser tão grave assim, mas pode afetar a saúde daquela pessoa ali de uma maneira que às vezes uma pessoa que tem um pectus mais fundo não sinta tantos sintomas. Então a profundidade é só uma das coisas que a gente olha quando se trata de pectus cavatum. Então a gente não pode se basear apenas na profundidade na régua. Então a primeira coisa que a pessoa que tem pectus tem que fazer é se perguntar, fazer algumas perguntas. Primeiro você se pergunta, depois você vai no profissional para fazer exames e tudo mais. Você vai se conhecer, você vai se perceber, saber como aquilo te afeta, se é algo que é mais estético apenas, se você sente cansaço, se você sente palpitações, se você já teve outro problema mais grave que isso. Então você vai se perguntar, cara, como é que eu me sinto no dia a dia? Eu imagino que para você ir para tudo quanto é lugar deve ser muito desconfortável, né? Porque o pectus escavatum ele facilmente fica perceptível através da roupa. Esses dias até fiz um vídeo lá no TikTok. Se você não me segue no TikTok, segue lá no TikTok. Não sei se nem tem conta do TikTok. TikTok não é só dancinha. O Escavatum Blog tá lá. Não sei se você assiste One Piece, se você conhece o anime One Piece, mas o Zoro, né, o cara que interpreta o Zoro, ele tem pectus escavatum. Então tem um vídeo lá, vai lá ver esse vídeo. Então o fato é que você tem que se conhecer. Quais são os sintomas? O que você sente, né? Que você pode aí atribuir ao pectus escavatum. E num segundo momento é você fazer exames para ver como é que está a sua saúde. As chances de você ter complicações tendem a ser maiores quando você tem um pectus mais profundo. Porém, isso não descarta pessoas que têm pectus mais leve de ter problemas também. Isso não descarta a possibilidade de pessoas que têm um pectus mais grave não ter problemas muito grandes. Então a gente não pode dizer assim, pô, você tem 5 centímetros de profundidade, 6 centímetros de profundidade, é grave? É grave. A gente pode considerar grave esteticamente e ir pro lado de saúde. A gente poderia considerar grave pro lado de saúde, né? Porque, cara, afeta o psicológico pra caramba. A gente não pode deixar isso fora da equação. Porém, é necessário fazer exames. Não tem como correr disso. Tem que fazer exames. Se você não fez, tá preocupado, você tem que fazer. Então o que você tem que fazer, né? Você tem que ir num profissional e falar, olha, eu tenho esse problema aqui, eu já pesquisei, isso é muito importante também que você pesquise sobre isso, porque quando você chega, cara, para fazer um exame, você tem que estar munido de informação. Por quê? Porque senão você chega lá no local e você você fica refém ao que o profissional fala para você. E aí, por conta do jaleco, né? Tudo que ele falar, você vai, não, então é isso mesmo. Falou, tá falado. Não é bem assim. O pectus escavatum não é algo que é estudado com profundidade por profissionais de saúde. Então, geralmente, o que eles sabem é o que eles leem um pouquinho, né? Artigos que foram publicados, artigos velhos, às vezes novos, vai depender do cara. Existem artigos em inglês, que às vezes o cara não sabe ler inglês direito. E aí ele tem acesso só ao que tem em português. E aí tem artigo que é ruim, que tem umas paradas lá, cara, que você fica assim, mano, sem pé nem cabeça esse estudo aqui. Igual o mais recente que foi publicado sobre, né, inclusive eu fiz aqui um vídeo sobre
engrossamento de gordura aqui na região, enfim, por conta do uso do dispositivo de vácuo. Inclusive, dá uma olhada lá nesse vídeo, porque é um vídeo bom pra você ver. No resumo, cara, o pectus excavatum, né, de 5 centímetros, esteticamente é grave, né? Você olha, é impossível uma pessoa não olhar, né, você sem camisa e dizer que não tem algo diferente, né? Dá pra bater o olho ali e ver. Uma pessoa que tem um pectus excavatum de 1 centímetro, às vezes passa até despercebido. Ainda mais quando o cara coloca um shape ali. Eu vejo pessoas que falam assim, ah, eu tenho isso e nunca liguei. Cara, porque você não teve as experiências que outra pessoa teve. Ou você tem pectus muito leve. Ou você até tem um pectus grave, mas não teve as experiências que uma pessoa que tem um pectus mais leve que o seu teve. Às vezes o cara não teve um pai, por exemplo, né, na vida dele para dar suporte emocional, ou uma mãe. Você não sabe como é que é a dinâmica familiar da pessoa. Não tem como a gente falar assim, ah, esse cara é fresco, eu tenho o pectus excavatum grave aqui, eu nem ligo, faço, o pessoal faz piada, eu entro junto. Cara, é a experiência de vida que você teve. Você não sabe como é que foram as experiências da vida da outra pessoa ali. Você não sabe. As suas também são diferentes. Tem gente que tem suporte, tem gente que não tem. Ah, mas eu não tive suporte e tal. Cara, você é fenomenal, parabéns. Entende? Eu acho errado a gente julgar assim, né? Que é outra pessoa de fresco, porque por causa dessas coisas. Mas aí eu tô entrando em outro assunto. Mas de forma geral, esteticamente, é grave sim. Agora, pro lado de saúde, pode ou não pode ser tão grave assim. Você tem que olhar. Por exemplo, os órgãos internos podem estar sendo pressionados. Você pode ter um probleminha ali no coração que gere algum tipo de regurgitação de sangue. E aí tem sim, algo grave. Mas aí depende dos sintomas que você está sentindo também. De qualquer forma, para você saber de fato, a única forma é fazer exames. Você vai lá no médico e fala, olha, tenho isso aqui, pesquisei sobre, mas eu estou preocupado com relação à saúde, se isso me afeta de alguma forma. Né? Então, se é aqui na região do peito, ele vai falar, olha, então esses aqui são os exames aqui. Você fala assim, cara, quero fazer um check-up geral, ver como é que estão os ossos, ver como é que estão os órgãos internos e tudo mais. Você fala dos sintomas ali que você sente, você se abre ali. Né? Eu quero saber como é que está a minha saúde. Porque claramente, né, você não vai para um lugar para saber, assim, nunca, tente nunca ir, tente nunca ir pro consultório, se você ainda não sabe muito sobre o pectus excavatum, para tentar entender o que que é. Você nunca vai ter uma explicação 100% clara do que é o pectus excavatum, o que causa, inclusive eu vou fazer um vídeo do que causa o pectus excavatum. E tem coisa que eu vou falar nesse vídeo, você vai ficar até chocado. Eu fiquei chocado. Assim, tente não ir fazer um exame para tentar entender o que é o pectus excavatum, o que causa, etc. Vá já sabendo que você tem, que dificilmente a pessoa que tem pectus excavatum, ela, ah, não sei se eu tenho. Cara, na maioria das vezes está claro. Então a sua intenção é ir fazer uma consulta para saber como é que está a sua saúde, para tentar entender. Olha, quero fazer um check-up geral aqui para saber como é que está a minha situação. Se eu devo me preocupar ou não em relação à saúde, se tem algum cuidado a mais, algo que eu tenho que evitar. Porque pode ser que uma pessoa tenha algo ali no coração, por exemplo, que ela tenha que fazer um check-up regular. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo para que eu grave mais vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo.